E convido agora a uma conversa com a escritora Isabel Ferreira. Cantando! Tudo bom, Mariana? Eu estou. E você? Também. Obrigado por teres vindo. Obrigada também a ter feito por me ter convidado. De nada. Não fazemos mais que a nossa obrigação. De resto, conversar contigo é sempre um prazer. Acima de tudo, por sabermos termos esta possibilidade de conversar com uma pessoa multifacetada como tu. És escritora, és atriz, és advogada e já foste cantora. Ou ainda és? Bem, já fui. Foi um atrevimento assim da minha parte. Continuas a cantar no banho, pelo menos? Sim. No WC, continuo. E deste conjunto de atividades, qual é aquela que dás mais atenção? A literatura e o teatro, naturalmente. Por alguma escala de prioridades ou... Não, eu quero dizer que o teatro depende sempre dos convites e a literatura depende somente da inspiração. Naturalmente, e por aí. E tens tido muitos convites para fazer teatro? Aqui em Portugal, alguns. Gostavas de ter mais, pelo que percebo. Gostava de ter mais. Porque... O que é que achas que condiciona? Por vezes o papel não se adequa à pretensão da produtora ou do realizador. Há uma série de condicionantes, não é? A própria língua também. E tu, enquanto escritora, já te passou pela cabeça fazer ensaios para depois levares à cena? Uma peça escrita por ti? Eu, neste momento, estou a ir para a especialidade de dramaturgia. Então, tenho estado a fazer construções dramatúrgicas em algumas peças de obras angolanas, de escritores angolanos, e se calhar, quem sabe... Vais à cena cá, em Portugal ou em Angola? Angola. O nosso país do coração. Claro. Entre o estado atual da literatura angolana? Olha, eu acho que, do modo geral, a arte em Angola está no top, está no bom caminho. Ela está a ser cada vez mais projetada a nível internacional. Isso permite uma análise e o peneirar. Porque houve uma altura que todo mundo queria ser artista por algum motivo, né? Hoje nós já começamos a separar o trigo do joio. Já há mesmo artistas, e eu falo de forma global, que conseguem estar do mesmo top, né, junto dos artistas internacionais, que não devem nada aos artistas internacionais. Inclusive, eu estive agora em Moçambique e só para a informação assim, dos telespectadores, o povo moçambicano adora as nossas novelas e gosta muito da nossa música, isso já é muito bom. É um bom indicativo, sem dúvida. De resto, é um país irmão com o qual convivemos e tivemos a oportunidade, precisamente na abertura desta segunda parte, de ouvir um cantor moçambicano. Moçambique me persegue. O André Cabasso. Tens também um bocado de Moçambique de coração, não é? Tenho. Cheguei de lá há menos um dia, não é? E então eu ainda trago comigo Moçambique no coração. E esta condição de ser mulher, ser escritora e nesta relação com Moçambique que tem também agora algumas escritoras a atingir patamares de respeitabilidade e de reconhecimento, como por exemplo o caso da Paulina. Tiveste a oportunidade de trocar experiências, conversar com... Tive. Foi um trabalho de equipe muito rico. A minha estada em Moçambique deu para conhecer outras escritoras da minha geração, portanto, da geração de 90, e transmitir a minha experiência, que elas acharam assim, muito de guerrilheira, né? E levei também delas o ensejo de trocar impressões com escritoras angolanas. Repara, Galiano, que eu fui a primeira angolana a fazer o lançamento lá, a primeira angolana que elas conheceram assim de perto, tal como o Brasil. E há todo um interesse de haver esse intercâmbio cultural com mulheres que escrevem. E falo já de mulheres, né? Porque os homens sempre estão à frente pela luta, mas não sabiam nada. Inclusive perguntaram por mim, pela Gabriela, e tristemente eu tive que dizer que ela já não existia. Já não está entre nós. Tu utilizaste aí uma expressão que mexeu um bocado comigo, porque a dada a tua multifacetada história e muito ativa história, de facto, tenho uma jovem, uma petit combatente. Esse espírito guerrilheiro ficou em ti? Tu ainda hoje te sentes uma guerrilheira? Ficou. A lutar por que vais? Pela igualdade, naturalmente, e por uma projeção da digna.
tanto do ponto de vista social como artístico, porque ainda existem pessoas que pensam que ser artista, principalmente no feminino, é não ter mais nada que fazer. E estão a lutar para isso, pela dignidade da mulher, que se reconheça valores mais ilustres que simples ser dona de casa. E tu és um perfeito exemplo. É possível combater-se e lutar-se por isso, não só por via do conjunto no teatro, quanto também na literatura, e para além das incursões que fizeste noutras áreas de cultura. E agora este prazer de poder ser lançado em Portugal um livro que apresentaste também em Moçambique e no Brasil. Contacto com as editoras para projetares uma obra como esta, que agora passa aos nossos telespectadores e que é o teu mais recente livro, Fernando da... Não é fácil, não é fácil. Sabe que nada é difícil, é sempre muito complicado ser-se escritora e procurar-se uma editora. Mas outras mulheres também lutam, eu continuo a ser uma... E é nessa perspectiva que consegui encontrar a editora. Para contares o quê neste Fernando daqui? Daqui praticamente conta a história de um português que, cansado de ver Luanda através, desloca-se para Luanda num período conturbado, né? E quer conhecer. Segundo ele, estava cansado de ver Luanda por postar, de ver as mulheres que remexem ao andar. E acaba por ficar 25 anos e se esquece da Clara, que estava na Lisboa à espera de... De resto, a viver em Lisboa, onde o Fernando daqui... Mas nós não vamos contar a história toda, porque é apertarmos no nosso telespectador o prazer. Mas é uma obra que, para além deste título e desta história do Fernando daqui, conta 3 contos, sendo que percebo da tua atenção, de disponibilidade para uma ação social também, a partir das histórias que tu crias. Uma pessoa que vive muito muito intensamente o evolutivo da sociedade do nosso país? Sim, em geral eu tô inserida num meio social muito forte, muito dinâmico. Então as questões sociais não estão longe, não é? E isso faz com que eu tenha esta preocupação de mostrar ao público, passando para além da história Fernando aqui, a questão da subversão cultural, dos valores tradicionais do nosso país, que a gente tende a diluir e depois está assim numa espécie de salada, né? Uma muamba agradável de gerir. Agradável de gerir, ainda que para alguns tenha ficado a ideia de alguma mágoa nestes anos em que estás em Portugal, pelo menos a avaliar a forma projetas Luanda comparativamente à Lisboa. Não, eu não diria mágoa, eu diria nostalgia, constatação. É difícil sorrir em Portugal. Mas disso mantens vivo um sorriso no rosto. Eu sou mongolé, né? Consegues viver Angola no dia a dia aqui em Portugal? Consigo, porque há uma comunidade angolana muito viva. E então a gente se integra bem e está-se, mas também está-se em Luanda de coração e alma. Tu escolhes facear o teu livro Urbano Travas Rodrigues, uma referência para a literatura. Não sei, foi ele quem me escolheu. Foi ele quem te escolheu, está bem. Na altura diz que tu vais a caminho de ti. Já tu conheces o teu fim? Chegar? Eu sei, é literatura. Que esta afirmação. Eu acho que já me afirmei como escritora, com essa possibilidade. Eu tinha muito receio em assumir isso. Tinha receio de assumir como escritora. Aí um dia desses, o professor Urbano algumas coisinhas assim minhas que eu escrevi e com o mesmo medo, ele perguntou-me quem eu era. Eu disse que era apenas angolana. Você escreve muito bem. Não tenha medo de ser tal como é e vá por esta linha, essa mistura de química
português. Depois ele perguntava o que é que isso significa e eu dizia, escrita muito bonita, olha, eu quero prefaciar esse livro. Estás também a procurar uma nova De estar escrita, na literatura, sim. De estar, porque eu misturo o português com o quimbundo. Isso dá uma certa de mostrarmos o que é a nossa quimbundo e fazer com que algumas pessoas que não conheçam o comecem a interessar-se um bocadinho também por essa mistura. Por exemplo, o quinguilar, que é quinguila de esperar, e eu coloquei na língua portuguesa. Pessoas que já dizem. Já utilizam a Pois, expressão. Maputo, por exemplo, todo mundo quer ser Fernando daqui. Interessante. A televisão sempre nos condiciona em matéria de tempo, mas antes ainda de fecharmos esta conversa, uma última questão. Afirmando tu definitivamente como escritora, em que patamar ou em que gaveta vais tu guardar a advogada, a escritora e também a atriz? Bem, eu guardo no meu guarda-fato de memórias do próximo livro. Obrigado por teres vindo. Foi um prazer. Toma um beijo. Obrigada. Olha, e eu convido-te a sentar porque em televisão, às vezes, quando temos privilégios deste tipo, o de partirmos para intervalo e eu ficar aqui, convidada, uma conversa só em off, que você não tem que saber para já. Obrigado. Continua connosco. Obrigada. Eu sou Oliveira Marlon, falo do Houston. Eu vou mandar uns canais.